Ela é vencedora de diversos concursos culturais e de poesia. Também participa da comissão do Jovem Advogado na OAB de São Paulo. Também é escritora do livro Rimando e Aprendendo Direito. Eu converso agora com a advogada Thaís Bizarria. Você adora rimar, né? Inclusive ensina direito com um livro aí de poesias. Como que é esse livro? A princípio, eu resolvi unir duas paixões, o direito e a literatura. Aí nasceu a obra Rimando e Aprendendo Direito. E é assim, o livro de rimas jurídicas em palavras verídicas tem como objetivo um aprendizado não cansativo. Visei unir a poesia com o linguajar do direito. Eu comento que eu acabei atingindo outros públicos. Eu não só atingi o bacharel, o estudante de direito, como também todos os juristas, seja atuação no ramo público ou privado, seja promotor, advogado, juiz, também leigos na matéria, como qualquer e todo cidadão que busca ter conhecimento sobre a sua legislação. E por que não em poesia? Você acredita que é mais fácil aprender direito dessa forma? E se comunicar também com o juiz, no universo do jurista também? Sem dúvida, eu tenho a certeza disso, porque o aprendizado em poesia transmite ao direito um pouco mais de leveza. Como é sabido, o direito é árido, é complexo. Todos nós sabemos que as obras jurídicas, geralmente, elas são bem grandes. E a obra Rimando e Aprendendo Direito são um pouco menos de 200 páginas. O cidadão, o estudante, o advogado, ele aprende não só com a poesia, mas também tem o apoio de algumas ilustrações, que inclusive são de pessoas reais. Eu convidei promotores, juízes, pessoas comuns das sociedades que não atuam no direito, para ilustrar a obra. Então você aprende em poesia e fixa o conteúdo com a ilustração, o que obviamente facilita o aprendizado e a memorização. Agora não deve ser uma tarefa fácil, né? Simplificar o direito. Olha, eu digo que foi fácil. Como dito inicialmente, eu uni duas paixões, o direito e a literatura. Eu sempre gostei de poesia, desde criança. Desde a infância eu sou apreciadora de arte, de poesia. Aí desde a quarta série eu escrevo poesias e no decorrer da minha formação, seja no colegial, participei de concursos com letras de música. Na época do colegial, que foi vitoriosa a letra. Consequentemente, na faculdade, todo seminário na faculdade, desde o primeiro ano até o quinto ano da graduação em Direito, todo seminário que eu apresentava, eu finalizava daquele jeito, rimando e aprendendo direito. Vamos aqui mostrar o livro também, né? Rimando e Aprendendo Direito, que já está na terceira edição. Isso, já está na terceira edição, inclusive tenho a honra de ter como prefaciadores o diretor de Cultura e Evento da Ordem dos Advogados do Brasil, São Paulo, o Dr. Humberto Durso, também prefaciador, o Dr. Fábio Henrique Podestá, um grande juiz e professor nos bancos acadêmicos. E agora, na terceira edição, temos o Emerson Malheiro, que é um professor de Direito Internacional simplesmente fenomenal. E você aprende em poesia e fica mais fácil de você memorizar as matérias estudadas. Agora, além de escrever o livro, que já está na terceira edição, você também usa a poesia, usa a literatura nas suas petições, inclusive num episódio interessante aí, que foi o divórcio dos seus pais, né? Exatamente. É fato notório, né? Realmente aconteceu. Meus pais eram separados, a separação foi consensual. Passaram-se 10 anos. Minha mãe, com o poder autoritário de mãe que ela tem, ela falou: filha, eu quero que você faça a separação, converta em divórcio, porque meus pais já haviam se separado há 10 anos, mas não tinha sido feito ainda o divórcio. E como é sabido anteriormente, primeiro o casal tinha que separar-se para posteriormente divorciar-se. Ela falou: eu quero que você faça essa conversão em divórcio, mas tem que ser em poesia. E eu assumi o desafio. Fiz a petição inicial em poesia, distribuí, atingi os requisitos exigidos no artigo 282 do Código de Processo Civil. O Ministério Público se manifestou favorável, tendo em vista que
não tinha nada a obstaculizar o desenvolvimento daquela ação e a juíza finalmente homologou e meus pais hoje são divorciados através de um divórcio diferenciado em poesia. E o que você sugere também ao estudante de direito, ao jurista? Sim, eu adoro ler livros de poesias. Gosto de contos também, mas em especial de poesias. E pelo fato de, além de ser escritora, também sou advogada, militante na área do direito civil, eu gosto muito de ler a Maria Berenice Dias, Nelson Neri, poetas que eu adoro, sou apaixonada por eles. Vale citar o Mário Quintana, Fernando Pessoa. E eu aproveito a oportunidade para falar uma poesia do nosso querido, saudoso poeta gaúcho, Mário Quintana, que ele diz: o segredo é não correr atrás das borboletas. Cuide do seu jardim para que ela venha até você. Isso é muito importante. Vai aí uma dica para quem busca um grande amor. Uma indicação de obra aos acadêmicos e juristas, eu gostaria de indicar 2 obras. Vale citar As Letras das Leis. É muito bacana essa obra porque ela é feita por juristas, como Eros Graus, Miguel Reale Júnior, e eles, na verdade, utilizam de contos para expressar determinadas situações. E foi feito um mix, foram reunidos 12 juristas e nasceu essa obra que eu indico a todo jurista, a todo estudante, porque é a união perfeita do direito e da literatura. Eu indico um livro de autoria do Lon Filler, é o caso Os Exploradores de Caverna. É muito bacana para o acadêmico e também o jurista ler essa obra, que inclusive eu li nos primeiros anos de faculdade, porque trata da relação da interpretação literal da lei e com um caso em concreto. Então vamos aproveitar a oportunidade de conhecer um pouco mais de Lon Filler. Lon Filler nasceu em 1906, no Texas. Formou-se em Direito no ano de 1926 e casou-se com a jovem Florence. Em 1931, Filler levou a família para a Carolina do Norte e começou uma longa carreira como docente. Também foi professor de Teoria Geral do Direito na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Considerado um dos mais importantes filósofos do direito no século XX, sua fama começou com um breve ensaio intitulado O Caso dos Exploradores de Cavernas, publicado em 1949. É uma situação muito interessante que contam que os exploradores de cavernas, eles ficaram presos. Não tinham, num determinado ponto dessa prisão dentro da caverna, eles não tinham mais como alimentarem-se. E o que eles resolveram fazer? Um teve a ideia de que seria necessário que um deles fosse assassinado ali mesmo, para que os outros pudessem alimentar-se da carne humana. E por um sorteio, aquele que deu a ideia foi justamente o sorteado e, de fato, ele foi assassinado para que os outros pudessem permanecer vivos naquela situação. E aí a Suprema Corte, ela condenou, em vias finais, ela condenou esses 4 homens, esses 4 exploradores de caverna, e eles foram mortos, eles foram enforcados pelo carrasco em função dessa existência, dessa situação que não aconteceu no mundo real. Era uma situação específica, eles estavam ilhados e realmente teve que um deles ser morto para que os outros pudessem sobreviver. Enfim, trata-se de um caso de estado de necessidade, eles tiveram que passar por aquilo para poder viver. Agora, até aproveitando essa deixa, né, no direito você tem que analisar, inclusive, se o caso é de necessidade, né, como, por exemplo, o caso do furto, dependendo se for feito a necessidade. Aliás, em vez de eu falar, eu espero que você fale agora, explique com sua poesia um pouquinho desse tipo de furto. Claro, em poesia fica muito mais agradável, muito mais alegre. E só para relembrar, furtar é subtrair. Famélico advém de fome.
Agora falo de furto famélico do meu jeito, rimando e aprendendo direito. Furto famélico, conforme o vernáculo, significa a situação daquele que tem fome, que devido a algum obstáculo da vida, furta um bem, come e some. O agente, ao subtrair patrimônio de terceiro para saciar a sua fome, comete o crime que tem o nome de furto famélico, que é costumeiro. Entretanto, Érica, a solicitude pode ser afastada em virtude do estado de necessidade, desde que seja caracterizada a dificuldade e a desigualdade. O bem a ser subtraído deve recair sobre algo de pequeno valor, para saciar a fome daquele pobre coitado. Assim, furtar bacalhau incriminará o contraventor. Agora, a mera subtração de 1 quilo de feijão para ensejo de alimentação caracteriza o estado de necessidade, sendo afastada a criminalidade. Rimamos e aprendemos direito, do meu jeito. E eu espero que você fique satisfeito e tire algum proveito. Obrigada, Thaís. E o Iluminuras fica por aqui, mas você pode rever os programas no site da TV Justiça. Acesse www.tvjustiça.jus.br. E na semana que vem temos um encontro marcado com o direito e a literatura. Até mais!